Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, na graça do Senhor Jesus. Estamos recomeçando a cada dia mais, né? Domingo tivemos a nossa escola bíblica parcial, né? E agora continuamos às 9h30. Esperamos que todos estejam bem e, na medida do possível, sem nenhum problema, possam estar participando com a gente, tá bom? Que Deus possa estar abençoando a todos. Hoje eu quero falar sobre um assunto que é muito recomendado, é um conselho, é uma orientação. Esse texto que eu vou meditar é uma exortação, podemos dizer assim, né? Desse texto que eu vou estar lendo aqui para nós. Tiago 1,19 fala assim, meus irmãos: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ele destaca 3 coisas: pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. É interessante como é a formação do nosso corpo humano, a fisiologia, e como é feito isso. Nós temos 2 ouvidos, temos 2 olhos, 2 narinas, uma boca com uma língua. São os nossos sentidos sensoriais, digamos assim. Não conseguimos imaginar o corpo humano de outra maneira. Não conseguimos, né? Parece que é tudo bem perfeito. Na Grécia Antiga, na mitologia grega, havia um gigante mortal, ele chamava Ciclope, e ele tinha um olho só na testa, só um olho. Nos anos 80 teve um filme que havia uma personagem que também tinha um olho só. Se você entrar na internet você vai ver isso, ele chamava Cruz, o nome dessa pessoa. Mas, no geral, nós não conseguimos ver o ser humano de outra forma. Essa é uma das melhores maneiras perfeita que Deus fez. E ele trabalha aqui primeiro. Por que essa orientação, esse conselho, essa exortação, essa recomendação em relação ao ouvir, ao falar? Certamente havia muitos falatórios naquela época. Por isso Tiago escreveu essa epístola, essa carta, e na maioria da sua carta ele faz essa orientação sobre contenda, sobre falar, sobre pedir, sobre dizer. Paulo recomenda muito a Timóteo para fugir das falácias que não traz nenhum benefício e às vezes envolve ele. Em geral, nós somos muito rápidos para responder ou reagir quando ouvimos alguma coisa assim que não nos agrada. Em geral, nós somos muito espeto, como diz alguém. É só ouvir alguma coisa assim que não gosta, a gente já rebatemos, respondemos rápido. Qualquer coisa que a gente ouve. Na maioria das vezes nós rebatemos, respondemos sem pensar, às vezes, sem refletir. E por isso que o Tiago fala de sermos tardio no falar. Pensar um pouco mais no falar. Muitas vezes nós rebatemos, respondemos rápido, sem pensar, por falta de sabedoria, por falta de domínio próprio, ou por uma indignação um pouco, digamos assim, talvez ignorante. Muitas vezes essa postura nossa de responder, de rebater, de falar um pouco sem pensar, traz muitas consequências para a gente. Problemas, conflitos, intrigas, até inimizade de pessoas que a gente ama, que a gente gosta. Porque a gente falou rapidamente, sem pensar, sem refletir. Muitas vezes isso pode trazer algumas complicações para a gente. E às vezes nós precisamos pensar nisso, nesse texto que Tiago fala em relação ao falar, essa orientação que ele dá para a gente. E muitas vezes, às vezes nós nem
respeitamos muito a fala do outro. E, infelizmente, isso acontece no seio da família, dos colegas de trabalho. Infelizmente, isso acontece dentro da igreja, dos irmãos. E muitas vezes acontece isso. É incrível, muitas vezes, é que nós falamos em defesa de algumas pessoas que nem sabem que nós existimos. Já pensou nisso? É interessante, é intrigante que muitas vezes nós brigamos em defender ou falar sobre algumas pessoas que nem nos conhecem, que nem sabem que a gente existe. Às vezes nós brigamos em favor, ou defendendo, ou falando sobre alguém que nem sabe que a gente existe, que nem se importa com a gente. Às vezes, pessoas que até roubam da gente, debocham da gente, no caso dos políticos, por exemplo. Né? Muitas vezes a gente discute, briga, cria problema um com o outro, desse pessoal que não está nem aí pra gente, nos rouba, nos debocha, alguma coisa assim. Tem um texto em Provérbio 17, 27, que fala assim, veja bem, Provérbio 17, 27 e 28, fala desse jeito, olha, quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e quem cerra os lábios, por sábio é. Quer dizer que até o tolo, aqui, né, esse texto está dizendo mais ou menos isso, que até o tolo, ele é sábio no seu silêncio. Por isso mostra a importância de nós refletir, pensar, antes da gente falar, por isso que o texto fala isso. E isso acontece muito na época da política. A gente vê algumas pessoas que fala coisa porque viu coisa na mídia, e aí já começa a falar sem fundamento, sem conhecimento, e às vezes muitas pessoas, o jornalista lança algumas questões na mídia justamente para polemizar, só para isso, criar polêmica, polemizou um assunto, cria um problema, isso é algumas coisas proposital. E muitas vezes nós pegamos essas coisas, e começamos a defender, discutimos com o nosso irmão, que a gente ama, que faz parte do nosso corpo, faz parte da gente. Muitas vezes isso acontece. E nós precisamos ter essa sabedoria e ser tardio no falar. Porque se nós temos dois ouvidos, implica que a gente deve ouvir mais. Se temos 2 olhos, significa que nós devemos ver mais, observar mais. Se temos 2 narinas, para a gente sentir mais, perceber mais. E se temos uma língua só, certamente é para que a gente possa falar menos. E olha, as falácias sem fundamento, sem reflexão, sem pensamento, têm causado tanto dano na história do mundo, na história geral, tantos danos. Por isso que o Tiago preocupou em escrever essa carta. Se tardio no falar, pensa antes de falar. Tem um ditado que alguém chega para o outro e fala assim, eu quero te falar uma coisa. Ele fala, o que você vai falar? O que você vai me falar? Você tem certeza que é verdade? Ele diz, 100% não. Novamente ele fala, o que você vai falar? Edifica? Ele fala, não tanto. Novamente ele diz, o que você vai falar? Vai contribuir para alguma coisa? No fundo, não. Ele diz, então não precisa falar, deixa quieto. Eu também não preciso saber disso. Então, meus irmãos, é muito importante esse texto de Tiago. Ele fala falar, ouvir e irá. Eu quero falar apenas sobre a falácia de hoje. Na próxima quarta a gente continua, porque a gente precisa ter um pouco de cuidado. O que é que a gente fala, para quem fala, o que fala, como fala, por que fala. Tem que passar por essas 3 peneiras desse sábio. Vale a pena? Edifica? Contribui?
Tem convicção do que você está falando? É certo? Tem certeza que é isso? Que quem disse isso ou aquilo é 100% de certeza? E ainda que tem certeza, vale a pena falar? Precisa falar? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê sabedoria. Que o Senhor nos dê domínio próprio. Que a gente pensa 10 vezes antes de falar qualquer coisa que não ajuda, que não edifica, que não contribui. Que a gente pense sobre isso. Amém, meus irmãos? Que Deus possa nos abençoar mais e mais em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por hoje, te agradecemos pela tua graça, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela orientação do apóstolo Tiago, que nós sejamos cuidadosos no falar, como falar, por que falar, se é bom, se edifica, se contribui, enfim, Senhor, nos dê graça, nos dê sabedoria, abençoa nossas famílias, abençoa a tua igreja, abençoa o nosso país, abençoa as autoridades civis e eclesiásticas, nos abençoa, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. A paz.